fiz essa intimidade perto dele, o fogo não pode se apagar. O fogo não pode se apagar. E assim como Jesus curou quando esteve sobre a terra e tem curado durante o tempo todo, desde que partiu até este dia, continuará curando. E eu te digo, se caminhas com o Espírito, ouça o que o Espírito Santo diz. Farei maravilhas que não foram feitas em toda a terra. Será coisa tremenda a que Deus fará contigo. A que Deus fará contigo. Eu quero dizer-lhe que o Deus que está sobre a sua vida é um Deus para o qual os impossíveis não existem. Não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível para Deus. Não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Na cruz do Calvário, Jesus não somente morreu por nossos pecados, também morreu para nos curar de nossas doenças. Por suas feridas, fomos curados. Eu sei que, se você fixar os olhos em Jesus, voltará para casa totalmente curado e completamente livre. Diga agora, Senhor Jesus, eu te dou graças, porque eu sei que estás aqui. Eu te agradeço porque sei que estás aqui e és esse Deus poderoso que nos ama com um amor infinito, cuja misericórdia não tem limites. E assim como fizeste com aqueles leprosos na estrada, Senhor, sem hesitar em colocar tua mão sobre eles. Senhor, estamos aqui hoje com humildade e a plena certeza do teu amor por nós. Por isso, pedimos que leves nossa enfermidade, para que possamos voltar para casa completamente livres. Sabemos também, porque tua palavra afirma, que a cura é o pão dos filhos, e nós somos teus filhinhos. Senhor, oramos para que nos olhes com misericórdia. Você diz a Ele, eu renuncio, Senhor, eu renuncio à doença, eu renuncio ao espírito da doença. Peço-lhe, Senhor, que assim que o Senhor me tocar, ou digo-lhe, Senhor, quando o Senhor me tocar, eu irei correndo para dar glória somente ao Senhor, porque somente o Senhor merece isso. Nós lhe agradecemos, Senhor Jesus. Expulsamos todo espírito de enfermidade, toda escravidão que o inimigo quer colocar sobre nós. Espírito de morte, princípio de morte, nós lhe ordenamos agora, expulse. Espírito de incredulidade, saia agora. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Tivemos nossas filhas pequenas, que hoje já estão crescidas. Entretanto, pedimos a Deus um bebê no parque, e meu útero adoeceu. Descobriu vários policísticos, miomas, endometriose, e perdemos 3 gestações consecutivas entre 2016 e 2019. Na última perda, fomos à igreja e, na porta do aconselhamento, encontramos o pastor e a pastora Anita, que oraram por nós pedindo vida. No entanto, o pastor nos disse, se não for assim, coisas maiores virão. E, de fato, a pandemia aconteceu, muitas coisas aconteceram e o Senhor curou meu útero completamente. Aleluia, Ele me deu um novo é isso útero. que o Senhor faz. Ele nos dá algo novo. Qual é o nome do bebê? M. Elizabeth, M, meu povo, M. Elizabeth. povo amado. Deus abençoe M. E Deus os abençoe. Abençoe essa família em nome de Jesus. Passei 6 meses participando de várias competições, agora, por causa do perfil profissional e das exigências, foi muito difícil. E eu disse uma vez, eu vim aqui na igreja e eu disse assim, aqui, e eu vou fazer uma aliança 1000 vezes maior com o meu Senhor. E veja, foi isso que eu fiz. E depois de 8 dias, recebi 2. E nesse momento estou feliz, porque tive que decidir qual dos 2 era melhor e com o dobro do salário que eu ganhava como profissional. Amém, tremendo. Estava em seu coração dar isso e o Senhor abriu essas janelas do céu para você. Deus o abençoe. Se deseja saber mais sobre Jesus, saber o que Ele fez por você e o que Ele pode fazer em sua vida, então preste muita atenção nas palavras a seguir. A palavra do Senhor diz em João, capítulo 1, veio para o que era seu, falando de Jesus. E os seus não o receberam.
Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você pode buscar neste mundo e no que ele oferece sua paternidade e cidadania. Mas tudo isso é terreno. E o príncipe deste mundo é o diabo. Ou, por um instante, você pode fazer uma pausa e dizer: não pertenço ao mundo nem a Satanás. Minha vida pertence ao Filho unigênito de Deus. Minha alma está em suas mãos. E meu coração é todo teu. Se estiver de pé ou tomando essa decisão, feche os olhos e diga comigo: Senhor Jesus, eu preciso de você. Tenho sido um pecador. Tenho estado longe de você. Mas hoje me arrependo. Volto-me para o Senhor com todo o meu coração. Peço que lave meus pecados com seu precioso sangue e faça de mim uma nova criatura em você. Escreva meu nome no livro da vida eterna. Nunca o apague. E me ajude a ser fiel a você, à sua palavra, pelo resto de meus dias, até o dia em que estarei com o Senhor, celebrando a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A seguir você encontrará uma poderosa pregação que transformará a sua vida e lhe dará a convicção em sua alma de que o Senhor sempre pelejará por você. Não se distraia, porque uma palavra pode mudar sua vida para sempre. Com você, o pastor Ricardo Rodrigues. Evangelho de acordo com Lucas e capítulo 5. Se estiver lendo, diga um forte amém. Diz: aconteceu que estava ele junto ao lago de Genezaré. Ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus. Isso já é um avivamento, não é? Você está comigo aqui, está acompanhando a leitura? Quando as pessoas se aglomeram para ouvir a palavra de Deus, isso é um avivamento. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Aleluia! E, arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém. Amém. Aleluia. Como seria essa grande pescaria de peixes que os encheu de medo? Aleluia. Você está pronto para algo assim? Você está realmente pronto para que o Senhor diga: faze-te ao largo? Quero levar esse texto para o final do que devemos fazer.
O Evangelho de Lucas. Quando Jesus aparece em cena, está no Jordão, recebendo o batismo. João estava batizando e, de repente, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu em forma corpórea como uma pomba e veio sobre ele. E a voz de Deus dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. E ele, cheio do Espírito Santo, foi para o deserto. Enfrentou a tentação por 40 dias sem pecar e retornou no poder do Espírito Santo. Retornou a Nazaré. E, na sinagoga, deram-lhe o rolo do profeta Isaías. E ele abriu a parte em que o profeta Isaías profetiza sobre ele e disse: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Aleluia! Mas Nazaré não o recebeu, e ele foi para Cafarnaum. E é aqui que está o capítulo 5. Ele chegou a Cafarnaum e entrou na sinagoga. E quando começou a pregar naquela sinagoga, as pessoas ficaram maravilhadas ao ouvi-lo. Ficaram chocadas ao ouvir o sermão. Elas ficaram chocadas ao ouvir o sermão do Senhor Jesus Cristo e, de repente, um grito na sinagoga de alguém que estava possuído por demônios dizendo: Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, e o demônio saiu. E todos foram embora dizendo: Quem é este que até os demônios lhe obedecem? Foi então que Pedro levou Jesus para dentro de casa. A melhor decisão que você pode tomar é levar Jesus para a sua casa. Aleluia! Ele o leva para casa e Jesus vem e cura a sogra. E naquela noite a cidade se aglomerou para ouvir o Filho de Deus. Eles trouxeram os doentes e todos foram curados. Trouxeram os endemoniados e todos foram libertados. Aleluia! Pois bem, ele estava ali, ensinando à beira do mar de Genezaré, proclamando a palavra, e as multidões se aglomeravam para ouvi-lo. Isso é fome de Deus. E eu gosto disso. As multidões se aglomeravam para ouvi-lo e estavam ouvindo o Filho de Deus. E então ele entra no barco de Simão Pedro e, depois de pregar, diz a ele: Faça-se ao largo. Aprecio isso, porque um carpinteiro está ensinando um pescador a pescar. Gosto de saber que Pedro é um pescador, o filho de um pescador, mas agora o Filho de Deus vem e lhe diz como pescar. Não sei qual é a sua profissão. Não sei qual é o seu ofício, mas Jesus pode lhe ensinar como vencer nesse ofício, como subir. Aleluia! O resultado dessa pesca abundante foi que os discípulos ficaram com medo. Foi incrível, porque uma coisa é sonhar com uma boa pescaria. Outra é o vendedor realizar uma grande venda ou o construtor erguer um excelente projeto ou edifício. Mas dessa vez não era mentira. Dessa vez Pedro estava vendo algo que nunca tinha visto antes e essa bênção o levou à consagração. Permita-me dizer-lhe o que está por vir. Essas bênçãos vão consagrá-lo a Jesus e levarão você a segui-lo até o fim do caminho. Aleluia!
Eu lhe digo, a igreja está acordando, a fome. Fome de ouvir a palavra de Deus. Eles correrão para o pão. Eles correrão para o pão de Deus. O que o profeta viu foi que eles correram para o vinho. O vinho representa a superabundância. Lembre-se de quando os 12 mensageiros de Moisés, os espiões, voltaram da terra prometida. O que eles trouxeram foi um cacho de uvas gigantesco. Essas pessoas nunca tinham visto nada parecido no Egito, que era a potência mundial. Eles nunca tinham visto um cacho como aquele nas outras nações, mas era um sinal de que lá dentro, na nova terra que Deus tinha, eles beberiam um vinho único, um vinho novo, um vinho maravilhoso. Esse é o sinal, o poço da superabundância. Quando Jesus veio a esta terra, o primeiro milagre que fez, de acordo com o Evangelho de João, foi em Caná da Galileia. Havia um casamento e, no casamento, acabou o vinho. E Maria disse a Jesus, acabou o vinho. E Jesus viu que havia jarros de água para purificação. E disse-lhes, encham-nas até a borda. E eles as encheram até a borda. E Jesus transformou a água em vinho. Uma jarra tem a capacidade de 3 a 4 jarras de água. Mas, como estava cheio até a borda, eram 4 jarros. Uma jarra tem capacidade para 30 litros, ou seja, 120 litros de vinho novo. Mas havia 6 jarros. 720 litros de vinho novo. Meus irmãos, ninguém precisa de tanto vinho. Mas isso é o que, na matemática de Jesus Cristo, é superabundância. É isso que está por vir. A superabundância está chegando. Aleluia. Aleluia. Mas o que eu vi foi que eles estavam correndo para o vinho. Eu nunca vi isso. Pastor Totti e equipe, amados doutores, eu nunca vi o que tenho visto nestes dias nesta igreja. Hemos estado pidiendo ofrenda para construir el Centro Mundial del Avivamiento. Temos pedido uma oferta para construir o Centro de Avivamento Mundial e para ver a igreja correr para dar uma oferta. Meus irmãos, anos atrás, eu tinha que empurrá-los para dentro da igreja e implorar que colocassem uma moeda na oferta. Mas o Senhor disse, eles correrão para o vinho. E eu os vi correndo para trazer uma oferta, para que a casa de Deus possa ser construída. Talvez você não entenda, mas é o Espírito Santo. Ele está dizendo a você, corra, pois vou abençoá-lo abundantemente. Aleluia. Aleluia. Está chegando uma bênção gigantesca. E ele diz, vocês correrão para o óleo. O óleo é a unção. A unção, vejam, será tão grande que os jugos apodrecerão. Os jugos que oprimem vocês apodrecerão. Os jugos que oprimem as igrejas apodrecerão. A obra do Senhor seguirá em frente. Não haverá mais jugos que prendam você e sua família. A unção será tão grande que sua força aumentará. O Salmo diz, você aumentará minha força como a do búfalo. Serei ungido com óleo fresco. Aleluia! Eu os vi se aglomerando para receber a unção. Agora alguém diz, qual é o propósito?
Porque sei que as pessoas criticam o fato de você falar que Deus vai abençoá-lo, prosperá-lo. E quem está por trás disso é o diabo. O diabo não quer que você prospere. O diabo não quer que você avance. O diabo não quer que você conquiste. Mas Deus quer. Deus quer. E qual é o propósito? Vou lhe dizer os propósitos. 1. O Senhor quer nos dar o bem de Jeová. O bem de Jeová. 2. Ele vai levá-lo a ser consagrado. Quando Pedro viu aqueles peixes, ele não disse: "Uau! Senhor, vamos ser parceiros. Esse negócio ficou bom." Não. Ele disse: "Senhor, vou segui-lo." Aleluia! 3. Você acredita. Você diz: "Eu acredito." Sim, mas quando as batalhas chegam, você chora muito. Se você acreditasse, não choraria mais. Mas você verá tantas maravilhas que não chorará mais. Mas se alegrará. Você saberá que Deus fará isso por você. Aleluia! E deixe-me anunciar a você o que está por vir, que ainda não vimos. Então, a Virgem se alegrará na dança. E também os jovens e os velhos. Veremos dança, alegria, regozijo, felicidade pelo que Deus está fazendo. Aleluia! E há mais do que acontecerá. Quando ele trouxer de volta o cativeiro de seu povo. Ele diz: "Ficamos como quem sonha." Então, a nossa boca. Veja o que diz o Salmo. A nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua, de júbilo. Então, entre as nações se dizia: "Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Grandes coisas o Senhor fez por nós." Aleluia! Aleluia! Muitos verão isso e confiarão no Senhor. Com o que Deus vai fazer com você. Sua família vai acreditar com o que Deus vai fazer com você. Seus vizinhos vão acreditar. Aleluia! A pergunta é: "Pastor, agora o que temos de fazer?" O que Pedro fez? Ele levou Jesus para a casa dele. Leve Jesus para a sua casa. O que Pedro fez foi levar Jesus para o barco dele. Seu barco pode ser a cozinha de sua casa, a empresa onde você trabalha, o negócio que você tem, a escola, a universidade. Onde você está é o seu barco. Leve Jesus para o seu barco, pois ele começará a abençoá-lo. Deixe que vejam Jesus em sua vida, no seu trabalho, que percebam como você se destaca, avança, próspera, e como Deus o abençoa em todas as áreas. Aceitem-no e sigam-no como Pedro fez. Pois a promessa é: eles correrão para o bem do Senhor. 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 Correrão para a bênção. Correrão para o pão. Correrão para o vinho. Correrão para o azeite. Obrigado, Senhor, porque é tua palavra que se cumpre. E porque a tua glória é derramada sobre a tua igreja. Eu sei que tu queres que avancemos no reino. Eu sei que é tu desejo. Sei que desejas que avancemos no reino e que tua vontade é que a igreja cresça em meio às trevas. E temos a promessa, Senhor, de que enviarás o óleo da unção e o vinho, e de que as pessoas terão fome. Temos testemunhado uma fome não de pão, mas da tua palavra sobre a terra. Multiplica por miles e miles e miles as bocas que se levantem. Multiplica milhares e milhares de vozes que se levantarão para proclamar o Evangelho e combater o mal. Você pode dizer a ele: Senhor, aqui estou eu, quero ir e pregar a sua palavra.
Encha minha boca com sua palavra, Senhor. Dê-me essa unção para sair e fazer essa obra maravilhosa. Jovens, não se desperdicem em atos errados, em rebelião e teimosia. Em vez disso, rendam-se a Jesus. Rendam-se e o Senhor os usará de maneira maravilhosa. E, como diz a palavra, é mais abençoado dar do que receber. E vocês, jovens, que estão sempre buscando experiências mais raras, mais elevadas e mais fortes, não sabem o que é compartilhar com alguém e fazer com que essa pessoa se converta. Acredito que a maior alegria que podemos ter como crentes é quando vemos que o que estamos fazendo é a maior alegria. Quando vemos que o que estamos fazendo e onde colocamos a mão, o Senhor nos abençoa ali e que servi-lo é a melhor coisa. Acredite em mim. A pregação da palavra não se limita a este pequeno quadrado aqui. Não. Lá fora há uma imensidão de pessoas que não entregaram suas vidas a Jesus, que estão perdidas, que andam como cegos, que fazem coisas imundas, mas não há ninguém para impedi-las. Nós somos o sal da terra. Portanto, não perca um momento, mas diga a Ele: Senhor, eu irei, abrirei minha boca, falarei, Senhor. O Senhor pode não falar para 10.000, mas um a quem o Senhor falar e ele mudar seu coração é suficiente. Um dia e outro dia e outro dia. E que cada um se converta ao Senhor. E você sabe? O mar. Porque às vezes dizemos que uma gota, de que adianta? Mas, gota a gota, o mar se encheu. Gota a gota, o céu se encherá de almas que Jesus ama e pelas quais Ele morreu. Agora diga a Ele: Senhor, eu correrei, eu correrei, eu correrei por Tua causa, Senhor. Apagar. O fogo não pode se apagar. E assim como Jesus curou quando esteve sobre a terra e tem curado durante o tempo todo desde que partiu até este dia, continuará curando. E eu te digo, se caminhas com o Espírito, ouça o que o Espírito Santo diz. Farei maravilhas que não foram feitas em toda a terra. Será coisa tremenda a que Deus fará contigo. A que Deus fará contigo. Eu quero dizer-lhe que o Deus que está sobre a sua vida é um Deus para o qual os impossíveis não existem. Não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível para Deus. Não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos.